sobre os médiuns. A lição hoje é vidência do sensitivo. Vamos lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 10. Tá assim. Assim que tive a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Essa passagem aqui, eles iam para uma região na África e, de repente, ele teve lá uma intuição, um presságio, alguma coisa, mandando ir para a Macedônia. No caso, hoje é a Europa, né? Então, aí ele fala assim que tive a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aí vamos agora à dissertação aqui do Miramês. A visão mediúnica nos propõe uma análise diferente das coisas, por nos levar ao estudo da ciência espiritual. A dimensão física não é tudo na vida, ela é uma pálida expressão da própria vida. Estamos caminhando para uma realidade mais acentuada, e isso leva-nos a crer que o desenvolvimento psicoespiritual do homem tem em vista desvendar muitas coisas ainda escondidas, por faltar percepção. Nesse século XX foi muito combatida a mediunidade. O grande interesse dos contraditores era fazer esquecer a ideia de comunicação com os espíritos, era não deixar que o povo se familiarizasse com as verdades de reencarnação, era não permitir que a fé se encontrasse com a razão, com medo de que o raciocínio a destruísse. Tem umas controvérsias aqui, mas vamos dar continuidade aqui. Por isso, a doutrina dos espíritos se sentiu enfraquecida. Ela avança ou sem enfraquecida. Ela avança ou sem os detratores por ser sequência ampliada da doutrina cristã. Os detratores não sabem que os perseguidores do espiritismo mais perigosos estão nas próprias hostes espiritistas. São aqueles que pensam fazer da codificação o que sentem na sua escala evolutiva e que, por vezes, se apropriam de certos respeitos junto ao povo, amesquinham os preceitos do Cristo em mensagens próprias que atribui ao mensageiro da verdade. Mas, mesmo assim, a marcha ascendente é a mesma. Uma doutrina é um edifício na feição comparativa, antes de ficar pronto. Eu acho que eu pulei alguma coisa. A mesma. Uma doutrina é um edifício na feição comparativa, antes de ficar pronto. Quem nunca tivesse visto um prédio terminado diria: está ficando pior. Seria bom que não fosse começado. No entanto, após acabado, quando a imponência lhe fizer um corpo telhado nas mais expressivas harmonias, sentir-se-á compensado por todo o esforço dispensado. Vou dar uma paradinha aqui para a gente falar um pouco desse lado mediúnico, que é psicoespiritual, né? Que o Miramês coloca aqui, que é uma falta de sensibilidade da maioria, segundo ele aqui, né? E combate o espiritismo, e ele coloca que o pior é o próprio espírita que se fanatiza, né? Mas esse psicoespiritual eu vejo mais como psicoconsciência, psicoexpansão, porque o maior problema nosso não é as intervenções externas, é a intervenção interna nossa, por a gente estar
geralmente perdido numa zona altamente conhecida por nós mesmos, que é a nossa mente. A gente vive atribulado, como foi dito na semana passada, né? Aí a gente vai nesse lado científico, intelectual, de penso, logo existo, e aí, mano, vai cada vez mais se afundando nesse poder que nós chancelamos a nossa mente. Só que a nossa mente é uma visão analítica. Ela analisa com os parâmetros que a gente tem aqui do corpo físico, do ambiente socioeconômico nosso aqui. A consciência, no caso, ela não é a mente, ela não é o coração, ela é o ser que tem a mente, que tem o coração, que tem esse arquivo nosso. Então a gente tem que ter esse cuidado todo para na hora não estar sendo levado, porque isso não tem saída. O pessoal não muda. A gente já põe essa visão linear, é daqui ao outro extremo. E a gente não entende que eu sou Deus dentro do meu mundo. E o que é ser Deus? É viver numa consciência de infinitas possibilidades. Muitas coisas eu conheço, mas muitas coisas eu não conheço, eu não vivi. E isso tudo está dentro das infinitas possibilidades que esse mundo frequencial nos abre a porta. Então, a gente tendo só essa visão do espiritual, esse espiritual coloca muito que alguém vai fazer por mim. Alguém vai resolver o meu problema. Isso conota dessa forma, sabe, vitimizada. E se você pensar de forma vitimizada, você baixa a tua frequência. Porque eu não resolvo, isso não está nas condições de eu atuar, resolver, passar por cima. Eu crio sempre uma dificuldade na qual o externo vai resolver o meu problema. Então a gente tem que entender esse problema de estar, sabe, assessorado ou governado pela mente, porque a mente é analítica. E aí a gente vai pensar, penso, logo existo. E nós não somos só a mente, ou não somos a mente. A mente é uma ferramenta nossa. A consciência é uma ferramenta nossa, o coração é uma ferramenta nossa. E isso tudo está associado a infinitas possibilidades. A mente pode ser trabalhada e ela deve ser trabalhada associada ao teu sentimento. Você tem que pensar nas infinitas possibilidades e executar com a mente. Mas a mente não pode tomar conta de todo o terreno, porque senão você vai ficar muito retilíneo, muito analítico ao que tu está vendo, e aquilo ali vai te depreciar em tudo. Você vai entrar para o lado da depressão, vai entrar do lado do derrotismo, do vitimismo, e aí tu baixa a frequência, e a frequência baixa, ela cria um mundo desconfortável para você. Então, as coisas vão vir, e a gente tem que ter a consciência. Se ela me largar, eu faço o quê? Eu sei que vai ser difícil, mas eu sei que eu consigo viver, eu consigo continuar a vida. Vai doer no início, tal, mas eu consigo. Se eu perder o emprego, eu sei que vai vir outro. Se esse problema todo chegar àquele ponto ali, não, se chegar àquele ponto, eu vivo,
nas infinitas possibilidades. Um novo vai acontecer. Não sei o que, mas algo novo vai acontecer, porque esse é meu mundo. Então, a gente criando essa consciência das infinitas possibilidades, você não entra para o desespero, você não entra para a loucura existencial do momento. Você sabe, eu não sei qual é o jeito, mas o jeito vai ser dado. É igual que Jesus fala disso aí de uma forma tão bonita, quando ele fala, né? Olhar o livro dos campos, né? É exatamente isso aí. É exatamente isso. E isso vai ser realizado ali. Mas a gente não aposta nossas fichas, vai logo para o desespero, vai logo para o suicídio, para a opção de situações desconfortáveis e que cocria ali na frente coisas mais desconfortáveis ainda. Então vamos continuar aqui com Miramês. Paulo, quando falava em Atenas acerca de certos mistérios do cristianismo, alguns ouvintes quiseram saber o que vinha a ser aquilo que um varão falava com tanta eloquência. É aqui mesmo? Não é aqui não. Eu voltei a página. Então, pior seria, deixa eu ler o finalzinho aqui. Quem nunca tivesse visto um prédio terminado, diria, está ficando pior. Seria bom que não fosse começado. No entanto, após acabado, quando a imponência lhe fizer o corpo telhado na mais expressiva harmonia, sentir-se-á compensado por todo o esforço despendido. A doutrina, o edifício doutrinário do Espiritismo está começando. No seu seio, muitas tribulações são geradas. O sincretismo religioso propõe alianças. As antigas seitas mudam de táticas para que os preceitos sejam deturpados. As novas filosofias religiosas apoiam seus postulados para ganhar volume de fiéis nas suas congregações. O fanatismo, por outro lado, pretende turvar as belezas imortais que o bom senso resplandece. E o descrente não quer mais diálogo para não divulgar as ideias de luz. Eis que a visão mediúnica anuncia: avante, filhos de Deus, caminhai, que o Cristo irá na frente. Mas é bom que propiciemos, que proporcionemos a todos os ensejos de aprender, sem que eles pensem que estamos ensinando. É nobre que facultemos às criaturas, sem exceção, o ambiente de probidade, de honradez, de honestidade, para que uns possam transmitir para os outros sobre a luz do exemplo. E é de linha cristã tentar todos os nossos esforços para que o nome do Cristo resplandeça acima de todas as coisas, cogitações terrenas, por amor e para o amor de todos os povos. Devemos partir para um só destino e, se for possível, todos irão entrelaçar as mãos e anunciar em altos brandos o Evangelho divino. Se tendes a vidência desenvolvida e já executaste os vossos trabalhos com ela, na graça de Deus, agradecei ao Senhor pelo que fazes. Contudo, não vos contenteis só com isso. Procurai de outra forma o desenvolvimento da vidência da fraternidade, da benevolência e do amor, vendo somente o bem onde alguém vulgar existe. Vendo somente o bem onde alguém julgar existir o mal, vendo somente a luz onde a ignorância anuncia as trevas, vendo e sentindo alegria onde haja tristeza. Esses são os dois tipos de vidência e clarividência que deveremos aperfeiçoar nas normas propostas por Jesus. Os dons espirituais que nos facultam meios psíquicos de ver
sentindo o outro lado da vida, ou seja, as coisas do mundo espiritual e o dom da educação, a visão preparada por nós e abençoada por Deus, de ver o bem em tudo e acreditar somente nele, para que o coração e a inteligência transformem a nossa vida em pura felicidade. Essas são as visões que os céus nos propiciam para anunciarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele repete aqui: assim que tive a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Que assim seja. Pediu o Valdemir aqui a fazer a prece, pode ser? E a gente vai falar de todos nós juntos em pensamento. Agradecer a Deus, né, a bênção da vida, a Jesus, nosso Mestre, as lições ensinadas, aos Espíritos de luz, nos encaminhando, né, nos mostrando caminhos para seguir, e aqueles outros, né, que estão no mesmo nível, até os nossos irmãos que vêm em busca de socorro espiritual, que possamos dar graças a Deus, né, por termos essa escola, esse hospital, essa oficina, onde buscamos, né, o que precisamos no momento, que a gente consiga ter força suficiente para pôr em prática as lições, as instruções, essa reforma, né, tão necessária, esse olhar de dentro para fora, enxergando, né, as nossas falhas, né, e as oportunidades que temos, que a vida nos dá de repararmos aquilo ainda onde somos deficientes. Que fluidos em forma de remédio possam recair dentro do merecimento de cada um e que se espalhe o mundo afora, onde houver necessidade. A gente sabe que a misericórdia do Senhor se faz, amparando, protegendo. Que a reunião esteja sempre abençoada e que possamos continuar os nossos estudos na noite de hoje e essa recepção à espiritualidade que a reunião é mediúnica. Graças a Deus. Então, vamos dar continuidade. Se quiser chegar para cá também pode chegar, né? Mesmo. Ó, quem quiser vir, aqui não é. É da Macumbinha, pode ir. Não é não, Rosa? É da Boa Cumba. Boa Cumbinha. Olha, Manel, Pinto, quiser sentar aí, fique à vontade. Pinto já está esperando no cantinho, né, Carlos? Então vamos ver aqui, lição 12, 179. Não foi essa lição? Lição semana passada? Não. Só sobre o que eu estava. Não, essa é nova. Médiuns psicográficos mecânicos. Então hoje é outra. A semana passada foi médios pneumatóricos. É isso mesmo. Essa aqui. É porque a pergunta é a mesma. É bem parecida, né? Mas a pergunta ainda... Ah, não, aqui é um 77, aqui é um 79. Para mim, semana passada foi um 79. Então, um 79. Onde é que está essa pergunta? 177. Ah, está aqui. Já está para outro capítulo. Então vamos lá, estamos agora no capítulo 15. Médios escreventes ou psicógrafos. Esse capítulo aqui vai falar sobre médios mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários de pressentimentos. Então vamos agora à questão 179, médiuns mecânicos. Deixa eu ver aqui se é um pouquinho. Se examinam certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta e da prancheta que escrevem, não se pode duvidar de uma ação exercida diretamente pelo espírito sobre esses objetos. A cesta se agita por vezes com tanta violência que escapa das mãos do médium. Algumas vezes se dirige até certas pessoas,
do círculo para impressioná-las. De outras vezes, seus movimentos testemunham um sentimento afetuoso. A mesma coisa ocorre quando os lápis estão colocados na mão. Frequentemente, ela é lançada ao longe com força, ou a mão, igual à cesta, se agita convulsivamente e bate na mesa com cólera, mesmo quando o médium está na maior calma e se espanta de não ser senhor de si. Digamos, de passagem, que esses efeitos denotam sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos realmente superiores são constantemente calmos, dignos e benevolentes. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros tomam seu lugar. O espírito pode, pois, exprimir diretamente seu pensamento, seja pelo movimento de um objeto, do qual a mão do médium é apenas um ponto de apoio, seja por sua ação sobre a mão do médium. Quando o espírito atua sobre a mão, dá a esta um impulso completamente independente da vontade. Ela funciona sem interrupção. A malgrado o médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer e se detém quando termina. O que caracteriza o fenômeno nestas circunstâncias é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. A consciência absoluta, nesse caso, constitui o que se chama de médium passivo ou mecânico. Esta faculdade é precisa pelo fato de não poder deixar nenhuma dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Então, vamos agora ouvir aqui o Miramês dando uma ampliada aqui nesse assunto. Então, filosofia da mediunidade. Continuamos aqui com o Miramês, psicografado pelo João Nunes Maia. Médio, psicógrafo, mecânicos. O médio completamente mecânico não tem consciência daquilo que escreve. O espírito domina a sua mão como se fosse um instrumento passivo sob a direção da sua mente e escreve sem interferência. Não é comum esse tipo de mediunidade. São raros os médiuns mecânicos, porém, os espíritos têm mais facilidade de, por meio desses médiuns, escrever em muitas línguas, quando queiram demonstrar a existência das comunicações dos espíritos com os homens. Na época da codificação, eles tinham de aparecer, constatando assim a realidade do espírito para a codificação e para os seus coadjuvantes, indispensável na formação da doutrina. Nesta mediunidade, não se pode determinar, como em outras modalidades de mediunidade, o tipo de espírito que possam comunicar. A afinidade é uma lei de justiça. O tipo de vida que leva ao medianeiro é que determina os espíritos comunicantes. O aparelho mediúnico deve aprimorar-se moralmente, atraindo assim benfeitores espirituais elevados, compatíveis com o seu ambiente de vida. No entanto, Deus é tão bom que de vez em quando permite que espíritos de alta estirpe falem através dos médios desequilibrados, mostrando-se em sua misericórdia e induzindo em quem ouve vida nova, de fraternidade e de amor. Permite também que espíritos inferiores que vivem irradiando paixões terrenas comuniquem-se com médios de alta moral para experimentá-los, quebrando algo de vaidade
e mesmo de orgulho que ainda reste nos seus sentimentos. Não existe mediunidade infalível nas hostes da terra, a não ser a do maior médium de todos os tempos que apareceu no mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Convém saber que a mediunidade se encontra ainda nos seus primórdios, com grandes esperanças para o futuro, onde ela irá servir de canal para muitas revelações, eliminando os motivos de dúvida da existência do espírito e das suas comunicações com os homens. O médium, na atualidade, sofre um desgaste enorme, dando o ambiente mais ou menos carregado de fluidos inferiores, o que não ajuda na purificação dos seus pensamentos e, muito pior, nas palavras, criando assim forma de pensamentos capazes de atuar em outras mentes, corroendo o bom andamento do trabalho no amor e na caridade, principalmente do médium mecânico, que é de efeitos físicos e que atua à base de energias ectoplasmáticas que fluem dele e do próprio comunicante para se dar o fenômeno. Esta faculdade é para comprovar a identidade daquele que comunica. Entremente, é preciso saber se todos que presenciaram tais ou quais fenômenos se convenceram da realidade deles. Nós dizemos que não, poucos foram os convencidos. Vamos nos lembrar de Jesus quando disse: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Para crer definitivamente é necessário o fator maturidade. Só ela confere ao espírito o selo da verdade, tranquilizando a consciência na certeza de que a vida continua na reencarnação e na comunicação da alma depois de sua partida. Contudo, acima de tudo, temos de ser obedientes à lei natural da vida, que nos espera pelo tempo necessário para o nosso despertamento, conhecendo a verdade. O médium que é realmente médium e já é convencido das suas faculdades, sejam elas quais forem, não exige que apareçam faculdades espetaculares, servindo como instrumento dos espíritos. A mais simples mediunidade ele agradece e sabe entregar aos benfeitores com fé e humildade o seu canal, por onde deve passar as mensagens que educam e elevem. Paulo falava aos romanos assim referindo. Aí vamos lá, Romanos 10, 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Volta a Miramês. Assim devem proceder os médiuns todos os dias, estender as mãos aos contraditores, em amizade fraterna, perdoando e servindo quando oportuno, para que seja a resposta a do amor às contradições rebeldes. Essa é a melhor mediunidade, porque ela está vinculada à força do amor e da caridade. E ele finaliza: é Jesus dentro da alma, conduzindo os passos do medianeiro. Que assim seja. Coisa linda, né? Então, vamos todos nós aqui criar um feixe mental
associação desse grupo, pensando ou criando a imagem do Mestre Jesus nessa comunicação. Mestre Jesus, agradecemos por esse sábado estarmos aqui, nessa vontade de ampliar a consciência do autoexame, do autoconhecimento, que possamos aqui nos antenar, não ficar perdido nos problemas da mente criadas por nós mesmos, nesse afã de querer ser o número um, ser o melhor, estar antenado nas novidades do mundo físico e esquecer nós mesmos no interior, nessa caixa fechada e ignorada. Mestre, só temos a agradecer por esse início de estudo, rogando ao Pai muitas graças. Em nome do Mestre Jesus, pedimos autorização para mais um estudo, para mais uma reunião entre irmãos. Que assim seja. Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar ao lado mental. E nos direcionar de novo ao nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, agradecemos por mais esse encontro. Agradecemos por essas mensagens aqui, lida, discutida, ampliada, e que a paz seja uma realidade na consciência de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que tenham uma consciência de que somos deuses, podemos sair e entrar a hora que quisermos nessa vida plasmada por nós mesmos e que possamos ter a boa intenção, pois esse é o grande diferencial de quem surfa nas frequências altas. É ser positivo, é ser fraterno, é ser amigo, é ser honesto com você mesmo e com o próximo. Só assim conseguiremos amar a Deus sobre todas as coisas. E assim pedimos autorização para o término desse encontro, rogando muitas graças ao Pai. Em nome do Mestre Jesus está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Posso tentar cantar uma música? Fica à vontade.
tive problema com pneumonia, 3 dias a rouquidão não deixava eu falar, daí para cá, tosse seca, passei vergonha dentro de condução, às vezes pessoas na minha casa se afastavam de mim e hoje, por incrível que pareça, a tosse seca não apareceu. E agradecimento ao Dr. Bezerra Menezes, Geraldo de Aquino, eu tentarei cantar e quem sabe eu conseguirei. Sua mensagem, Divino Mestre, tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus.